Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica, e nós já vimos o lindo reencontro de José com seus irmãos. Nós vimos também o reencontro de José com seu pai, com Jacó, e nós estamos justamente nesse momento, onde esses dois homens, onde José e Jacó, pai e filho, voltam a ter o convívio um do outro, voltam a ter a presença um do outro. E olha, eu particularmente eu não consigo não remeter a minha lembrança desse reencontro ao período imediatamente anterior, onde na verdade eles estavam separados. E eu fico imaginando os sentimentos que aqueles dois homens acumularam dentro dos corações deles. Porque algumas coisas são muito naturais do ser humano, a gente não consegue controlar. E eu fico imaginando o volume do fardo desses homens. Eu imagino uma figura parecida ao Atlas, tendo que carregar nas costas o volume de um mundo inteiro. Mas além de pensar no volume, eu penso no peso desse mundo, desse fardo que eles carregavam. E eu tendo a acreditar que mesmo com esse volume de dimensões incalculáveis, por outro lado, o peso era extremamente desconsiderável. Eles carregavam um volume de um mundo nas costas, mas eles carregavam o peso de uma pena. Porque o fardo existia, mas ele era leve. E como será que isso acontecia? Isso acontecia porque eles tinham a presença de Deus, e porque eles entendiam os propósitos de Deus e os planos desse Deus. E não só isso, eu acho que eles também eram profundamente gratos por tudo que eles viveram e por tudo que eles estavam vivendo. Sabe por quê? Porque do passado eles já não se lembravam mais. As coisas velhas haviam passado e tudo se fazia novo ali, naquele reencontro. Isso é muito lindo porque eles sabiam que talvez eles não tivessem vivido tudo que eles viveram, eles não viveriam tudo que eles estavam vivendo agora. E é muito louco isso, mas é muito real. E hoje eu queria desenvolver nesse vídeo 3 pontos principais que nos remetem a esse novo momento em que Jacó está vivendo. Jacó ele vem com mais de 100 anos de Canaã em direção ao Egito e ele convive ainda com José por muitos anos. Então ele já está próximo ao fim da vida dele. E eu não sei se vocês se lembram, mas quando Isaac, o pai desse Jacó, também está próximo ao fim da vida, ele chama os seus 2 filhos, na verdade ele chama só Esaú para abençoá-lo enquanto primogênito. E quem é que vem do lugar? Quem é que suplanta essa posição? É o próprio Jacó, é esse Jacó. Então Jacó está nesse momento. Também, ele está próximo ao fim da vida dele e ele vai passar a bênção para os seus descendentes. E aí eu quero lembrar com vocês uma promessa que foi entregue ao avô desse Jacó, ao bisavô então desse José, que era Abraão. Vocês se lembram que Deus havia dito que a descendência de Abraão ia ser incontável? Olha, a gente fala de 2 filhos principais de Abraão, que são Isaac e Ismael. Olha, não é uma quantidade tão incontável aí como as estrelas do céu. Bom, Isaac tem 2 filhos principais que a gente destaca, que são o próprio Jacó e Esaú, que a gente acabou de falar. Também não me parece um número tão incontável como a poeira das areias da praia. Muito bem, mas Jacó, de seu lado, ele acaba tendo mais de 10 filhos. E aí, nesse momento, é nessa situação que a gente começa a desenhar o nosso tópico 1. Porque a gente começa a ver o desenho de uma nação sendo traçado. E vai ficar mais claro. Vamos pensar no Brasil. O Brasil é um país subdividido de maneira federativa nos seus estados. Então a gente vai ver o estado de São Paulo, vai ver o estado do Espírito Santo e por aí vai. A Israel primitiva, quem era Israel? Israel era o próprio Jacó. A Israel primitiva, ela era subdividida em tribos. Então eram as tribos de Israel, ou as tribos de Jacó, eles eram a mesma pessoa. E as tribos de Jacó, as tribos de Israel, elas são batizadas com os nomes dos filhos desse Jacó, com os nomes dos filhos desse Israel. Então a gente vai conhecer uma tribo de Judá, uma tribo de Ruben, uma tribo de Simeão. E aí a gente vai conhecer uma tribo de Efraim e uma tribo de Manassés. Interessante que, a despeito de todos os outros nomes que são nomes de filhos de Jacó, então todas as tribos de Israel, ou as tribos de Jacó, elas são batizadas com os nomes dos filhos desse próprio Jacó, desse próprio Israel. A gente vê, a despeito disso, 2 nomes que não são de filhos dele.
Quem são então esses dois personagens? Esses dois personagens são filhos de José. Então, eles são netos do Jacó. E Jacó, ele tem um movimento de adoção que nos leva a esse segundo tópico que a gente vai conversar hoje. É lindo porque nós somos o Efraim e o Manassés de Deus, porque nós somos filhos por adoção desse Deus. O único gerado foi o Cristo, foi o ungido, foi o escolhido, foi Jesus. E Paulo nos revela que nós somos filhos de Deus, sim, mas por adoção através desse Cristo. E Jacó, ele já de uma maneira profética, ele adota os seus próprios netos como filhos e nos faz lembrar que nós então, de repente, possamos ser esse Efraim, possamos ser esse Manassés em relação ao Jacó, que a gente não tem uma ligação direta, imediata como tem com José, mas que por amor nós somos configurados e o nosso nome é honrado da mesma maneira que os filhos diretos. Isso é muito lindo, isso é muito especial. Isso nos remete ao terceiro ponto que a gente vai discutir, que é o momento da bênção. Quando Jacó ele vai abençoar essas duas crianças, ele inverte as mãos. Ele abençoa o primogênito como se fosse o segundo, e ele abençoa o segundo como se fosse o primogênito. De novo, a gente vê de novo um primogênito não sendo abençoado como a gente acha que ele deveria ser, e o segundo sendo alçado ao lugar de primogenitura. Sabe para que serve isso de novo? Para a gente continuar aquela discussão nossa sobre não colocar Deus dentro da nossa caixinha. Serve também para a gente lembrar que se a gente tem uma roupa velha, a gente não pode pegar um tecido novo e querer remendá-lo. Ela vai estragar a roupa toda. Não adianta a gente pegar um vinho novo e querer derramar numa vasilha velha. Essa vasilha vai estragar. Sabe o que isso quer dizer? Que não adianta a gente querer entender Deus com os mesmos conceitos que a gente teve até agora. Não adianta a gente querer entender Deus com as mesmas atitudes que a gente tem tido até agora. Não adianta a gente querer entender Deus com a tradição que a gente carrega por uma questão cultural, por uma questão tradicional, de tradição. Não adianta. Não adianta querer colocar um Deus retângulo dentro da nossa cabeça quadrada. Não adianta querer colocar um Deus círculo dentro da nossa ideia retangular. Não faz sentido. São formas diferentes. Deus, ele é o que ele é e não o que a gente acha que ele é. Deus é o que ele deve ser e não o que a gente espera que ele seja. O Deus retângulo, o Deus círculo, ele nunca vai entrar na nossa forma quadrada. Não combina. Então não adianta a gente querer receber todo o entendimento e toda a dimensão e todo o amor de Deus guardando algumas coisas nossas. Algumas coisas que nós desenvolvemos por inúmeras razões da vida. É necessário que a gente seja novo, para o novo de Deus acontecer todos os dias. É como se fosse o sol. O sol é o mesmo, a luz é a mesma, só que a gente vai escurecer a nossa pele, a gente vai amorenar a nossa pele de acordo com a disposição que a gente tiver, de acordo com a exposição que a gente quiser dar a esse sol. Se a gente quiser ficar no sol, a nossa pele vai se amorenar mais rápido, aquela cor vai ser mais vibrante. Se a gente não quiser, o sol, ele continua lá, a verdade continua igual, a mensagem é a mesma, a força, a intensidade é a mesma, mas ela vem em dimensões diferentes pra gente. E se a gente não quiser quebrar os nossos conceitos interiores, a gente nunca vai conseguir se expor de maneira plena, porque ele é o que ele é, e não o que a gente acha que ele é, ou o que a gente acha que ele deva ser, que é ainda mais perigoso. Bom, esses 3 pontos, eles são muito lindos e a gente caminha para o final desse livro que é Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, como a gente já havia dito, e a gente está próximo ao capítulo 49. A gente ainda vai precisar de mais um vídeo para arrematar toda essa história linda do primeiro livro da Bíblia. Mas eu acho importante a gente frisar esses 3 pontos. Nós somos filhos adotados. Deus não está dentro da nossa caixinha. E uma descendência toda iria se formar a partir da tribo de Jacó, da tribo de Israel, sendo batizadas essas tribos com os nomes dos seus filhos e de seus netos, porque ele os adota, como nós somos adotados por Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder deixar o seu like, deixar um comentário sobre o que vocês estão sentindo ou se inscreverem no canal, isso é muito importante pra gente. A gente está no Instagram também, no @infinitoamor. Valeu!